Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui de novo, o professor Paulo, aulinha de Geografia. A aulinha mais legal aqui do Cultive, né? Brincadeiras à parte, vamos começar. Tema da aula de hoje, meus amigos, urbanização mundial e brasileira, certo? Então vamos trabalhar nessa aula um pouco mais de geografia urbana, igual trabalhamos já em alguns assuntos, e vamos falar de como se deu, como o processo de urbanização ocorreu no mundo e no Brasil. Claro que no meio das aulas a gente vai perceber que os assuntos, que os aspectos são às vezes meio similares, meio parecidos. As mesmas questões que fizeram parte da composição do espaço urbano, do crescimento urbano do mundo, foram também, em partes, as mesmas que fizeram aqui no nosso país, no Brasil. Beleza? Então, urbanização mundial. O processo urbano, pessoal, até os anos de 1950, ele era um processo lento, tá? Então, não tinha esse crescimento urbano exacerbado, esse crescimento urbano um ritmo acelerado. Não, crescia de acordo com que desenvolvia, uma cidade se industrializava, naquela questão um pouco mais arcaica, né? Então, o desenvolvimento urbano também era menor, né? Os centros urbanos nesse período era mais voltado para centros de comércio, para áreas comerciais, para onde eram ações comerciais e ações políticas. Bom, pessoal, urbanização, maior quantidade de pessoas nas cidades do campo. Então, uma cidade urbanizada possui mais moradores na sua área urbana, na sua área de cidade, do que no campo. Isso quer dizer que a urbanização, o crescimento de pessoas que moram na cidade e não no campo. E quais são, né, esses fatores responsáveis pelo crescimento da área urbana? Eu posso dizer aqui que o principal fator, tanto no mundo e depois que nós vamos discutir no Brasil, é o êxodo rural. E o que é o êxodo rural, meus amigos? Nós já discutimos um pouco sobre o êxodo rural, sobre a questão, né, de sair do campo e vir para a cidade. A questão do êxodo rural são moradores que antes eram agricultores, que moravam no campo, saem do campo e chegam para as cidades, né, para as áreas urbanas. E por que esses moradores fazem isso? Bom, lembra da aula de migração, onde nós abordamos os fatores repulsivos, os fatores atrativos? Então, a cidade acaba se tornando atrativa, né, para moradores do campo. Em um primeiro momento, por oferecer uma maior oferta de trabalho, por ter mais acesso à saúde, educação. Então, a cidade era um atrativo, então moradores do campo saíam do campo. E qual que era o fator repulsivo? Bom, o primeiro deles, que o campo foi mecanizado, né? Então a mão de obra no campo ficou mais escassa, tinham mais máquinas, né? E aquela questão de me encantar com a cidade, eu tenho que morar na cidade, a questão de ser da cidade, né, fez com que muitas pessoas saíssem do campo em busca de uma melhor qualidade de vida na cidade, estudar na cidade. Quem nunca viu aí um vô, um parente mais velho, né, falar: nossa, na minha época eu morava no campo, mas eu tinha que sair do campo para ir para a cidade estudar. Por quê? Porque no campo não tinha estudo, não tinha acesso à educação. Então, os moradores acabavam saindo em busca de conhecimento. Além de tudo, eu saía do campo e ia para a cidade trabalhar. Por quê? Não tinha trabalho, né? Não tinha aquela metodologia de trabalho no campo. E também, de certa forma, nesse período, o trabalho no campo era visto como, de certa forma, sofria um certo preconceito. Nossa, ó, o roceiro aí que trabalha no campo plantando. Quem morava no campo falava: não quero ser roceiro, eu quero trabalhar igual todo mundo, eu quero ir na cidade. Não que isso seja certo ou errado, né? Trabalho é trabalho. Mas nesse período aqui, a questão de trabalhar na cidade e morar na cidade era uma questão atrativa para moradores do campo. Então isso fez com que muitos moradores saíssem lá do campo e viessem morar nos espaços urbanos. Uma outra questão também importante é a Revolução Verde, né? Então, nesse período, como já falamos, o trabalho antes que era feito pelos camponeses, pelo homem, é substituído pela máquina. Então, a máquina no campo acaba tomando o lugar do homem, né? Acaba tomando o seu lugar aí no meio de trabalho, fazendo com que ocorra um maior número de desemprego no campo também. Muitas pessoas não tinham trabalho no campo, acabavam saindo e indo para as cidades. Desta forma, aumentando o número de moradores na cidade e, consequentemente, a cidade ficando mais urbanizada e mais ocupadas.
Bom, e o que está essa urbanização mundial, né, está ocasionando? Primeira coisa é a terceirização da economia, né, que é um fenômeno recente. E até 1950, o crescimento urbano se deu mais em países desenvolvidos, né, considerados países ricos, certo? Então, a partir do momento que ocorre a Revolução Industrial, a primeira, a segunda, o aparecimento da indústria com um alto nível, maior nível tecnológico nas cidades atrai moradores, né, para essas cidades. Então, pessoal, podemos destacar também que até a década de 50, o crescimento, né, o crescimento urbano era de forma mais lenta, de forma mais gradual, com o passar do tempo. Não era aquele crescimento acelerado. A partir de 1950, né, principalmente nessa década, o crescimento urbano começa, explode, há um boom. Por quê? Pela chegada da indústria, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, como o caso do México, como o caso da Índia também, acabam recebendo várias indústrias que advêm de países já industrializados em busca de uma mão de obra mais barata, e esses países acabam se industrializando e, consequentemente, ficando mais urbanos, né? Seus espaços urbanos crescendo, decorrente dessa industrialização acelerada. E, consequentemente, os países subdesenvolvidos também têm esse crescimento urbano mais acelerado. Isso faz com que esse país não consiga se planejar, não tenha um planejamento, né, das suas áreas urbanas, tornando assim um crescimento meio desordenado, trazendo diversos problemas urbanos, como a falta de alimento básico, falta de moradia adequada, lugares irregulares ocupados, que iremos discutir daqui a pouquinho. Um outro detalhe, nos países desenvolvidos o crescimento era um pouco mais planejado, era mais lento e a parte urbana é mais antiga, né? Se nós viajarmos lá para questão da França, Itália, né? Os países vêm crescendo na sua parte urbana de milhares de anos, como é o caso de Roma na Itália, com os países ali da Europa, né? Bom, uma outra definição aqui que após da Segunda Guerra Mundial, o processo de urbanização foi concluído nos países desenvolvidos e iniciado de maneira emergente nos países subdesenvolvidos, principalmente, marque aí no seu caderninho, pela industrialização agora, né, nesse período aqui, dos países subdesenvolvidos, principalmente por oferecer uma mão de obra mais barata, ter mais mão de obra, fez com que isso, né, fosse um atrativo para indústrias que outrora estavam nos países desenvolvidos, viessem para os países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, né? Termo esse que hoje em dia nós falamos mais países em desenvolvimento do que subdesenvolvido. Vamos lá para o nosso primeiro gráfico. População urbana por continente no decorrer do passar do tempo. Então aqui a gente pode entender como que era o desenvolvimento urbano, né, no mundo todo nas últimas décadas. Começamos ali de 1950 e iremos até a progressão para 2030. Bom, meus amigos, lá em 1950, qual que era o continente mais urbanizado? Era a América do Norte, ó, essa corzinha marronzinho aqui, ó, a gente pode ver. E o menor era o continente africano, empatado ali com a Ásia. Em 1960 também, América do Norte, depois Oceania, Europa, América Latina, né, e Caribe, Ásia e África. Só para a gente ter uma noção, a gente pode ver o quanto cresceu aqui, né, o urbano de 1950 a 60. Nos anos de 1970, essa característica também se mantém. Mas a Oceania quase empata ali com a América do Norte, né? A África chega a ultrapassar a Ásia, se torna um pouco mais desenvolvida. A América Latina também continua em crescimento. E a Europa também cresce, deu um boom ali no seu crescimento urbano. Na década de 90, pessoal, nos anos 90, podemos perceber que 3 continentes, de acordo com esse gráfico, tinham a mesma quantidade, mesmo desenvolvimento no nível urbano. Como é o caso do
da América Latina, né, e Caribe, no caso nós, né? Lembrando que o que é América Latina, meus amigos? São os países que falam, né, a língua latina. Então são todos os países do continente americano, exceto Estados Unidos e Canadá de língua inglesa. Os outros fazem parte aqui da América Latina, certo? E também tem os países ali do Caribe, né, que daí se torna o Caribe. Bom, então ali nos anos de 90, América Latina, Oceania e Europa chegam no mesmo nível, a América do Norte continua mais desenvolvida, e a Ásia chega próximo ao desenvolvimento urbano da África. Nos anos 2000, para você ver esse crescimento da América Latina, aqui do Brasil, a América Latina já ultrapassa a Europa e a Oceania e chega próximo do desenvolvimento norte-americano. 2010, América do Sul, América Latina continua crescendo, América do Norte também. A Oceania tem uma regressão desse crescimento urbano e a Europa ultrapassa, né? E nesse período também a Ásia já ultrapassa a África na questão de desenvolvimento urbano. Certo? Mas se a gente for ver a porcentagem urbana, questão aqui da África e da Ásia até 2010 não chega a 50%. Correto? Até 2020, na verdade, não irão chegar. Quanto os outros países, já que em 1950 já ultrapassavam a casa dos 50% urbanizado. E qual é a tendência para 2020, para daqui a 3 anos? Isso é uma tendência, é uma perspectiva de crescimento urbano. Podemos observar aqui que a América do Norte, a América do Sul, a Europa continua, né, crescendo e a Oceania continua regredindo. De fato, pela ocupação urbana já da Oceania, que já é grande, né, então não cresce tanto. A Ásia passa mais. E 2030, todos os continentes já serão mais do que 50% urbanizados. A África aqui será a menos urbanizada, com exatamente 50%. Lembramos que isso aqui é uma tendência, certo? Então, a perspectiva em 2030 para que praticamente o mundo todo seja urbanizado. A América do Norte e a América do Sul passando da casa dos 80%. Correto, meus amigos? Entenderam? Em resumo, o que isso quer dizer? Está mostrando o quanto vem crescendo, quanto a proporção de pessoas no urbano, quanto que o espaço urbano, quanto que a população no urbano cresce. Certo? Se nós compararmos de 1950 para 2030, em 80 anos, a proporção da América do Sul dobra, pessoal. Então, se antes tínhamos aproximadamente ali 41, 42% de moradores no espaço urbano, hoje temos cerca de 84, 85%. Correto? A América do Norte sempre, né, acima, a mais urbanizada. A Europa também sempre urbanizada, ali começou na casa de 50%, mas depois também. Então, mas esse boom urbano, esse crescimento urbano, principalmente na América do Sul, certo? Se olharmos a África também, antes tínhamos aí pouco mais de 15%, agora já estamos chegando na casa dos 50%, mas mesmo assim o continente africano ainda é o menos urbanizado de todos os continentes do nosso querido planeta. Correto, pessoal? Não dorme aí, vamos acordar, né? Que a aula só está começando, meus amigos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilinho? Entendendo um pouco como que se deu esse desenvolvimento urbano? Lembre, 2 fatores primordiais: êxodo rural, pessoas que saem do campo e vêm para as áreas urbanas, vêm morar na cidade, e também industrialização. Quanto mais industrializado um país, mais urbano ele acaba mais urbano ele acaba ficando. Nos países desenvolvidos, urbanização mais lenta, crescendo de forma gradual, e nos países que estão ainda em desenvolvimento ou que eram chamados de subdesenvolvidos, crescimento acelerado. Então, se industrializou rápido, teve crescimento urbano rápido, isso fez o quê? Um crescimento desordenado, não muito homogêneo, mas heterogêneo, crescimento sem muito planejamento, como é o caso do Brasil. Maravilha? Voltando agora para as maiores cidades, né, por
cidades de população maiores no mundo. 2014, pessoal, há 3 anos, Tóquio, 37,8 milhões, depois Delhi, Xangai, Cidade do México, Mumbai, São Paulo, Osaka, Beijing ali na China, Nova York e Cairo ali no Egito. A previsão para 2030, Tóquio ainda será a mais populosa, mas vai perder um pouco, né, de 37,8 vai para 37,2 milhões de habitantes. Delhi vai para a segunda colocação, continua, mas tem um crescimento aceleradíssimo. Xangai também continua crescendo. Mumbai para a Cidade do México, certo? Beijing também. Dhaka aparece aqui, certo? Karachi também aparece aqui, correto? Cairo no Egito aqui. Lagos na Nigéria também aparece, que não estava aqui, Lagos. E Cidade do México vem aqui da 4ª posição para a 10ª posição. Beleza? Entender então o crescimento urbano? Isso aqui é uma perspectiva de cidades, quantos milhões de habitantes crescerão, né? E essas cidades, essas áreas metropolitanas ou megacidades. Assunto que discutiremos na outra aula, em um outro vídeo sobre urbanização. Bom, meus amigos, saindo da urbanização brasileira, entraremos agora... saindo da urbanização mundial, entraremos na urbanização brasileira ou na urbanização do Brasil. E quais fatores nos chamam a atenção, fizeram que o Brasil crescesse, né, em formato urbano? Bom, nos aspectos gerais, o processo urbano no Brasil é considerado recente. Ele se intensificou após a década de 1950. E seu auge foi até 1980, né, o crescimento urbano. Então foi boom, período industrial. Bom, o que ligava, o que fazia fez com que o Brasil se desenvolvesse nesse período em quesito industrial? Em quesito urbano, foi a industrialização, certo? Então a industrialização brasileira está ligada diretamente ao crescimento urbano. O mesmo caso do mundo. Cidades do Brasil começam a receber indústria, começam a se industrializar. Esse assunto começa ali a partir de 1930, né, com a entrada de Getúlio Vargas no poder, que há a construção, né, a criação de empresas estatais. Posteriormente, com JK Kubitschek, o incentivo da chegada de indústria faz com que o Brasil se industrialize. O Brasil se industrializando é aquele mesmo papo do mundo. Um país ou um lugar que tenha muita indústria, falta o quê? Falta mão de obra. Então, se tem uma indústria em São Paulo, por exemplo, moradores de regiões interioranas saem dessas regiões e vêm para São Paulo em busca de mão de obra, em busca de trabalho. O mesmo caso acontece com a região Nordeste, com o Norte. Pessoas que moravam lá no Nordeste vêm em São Paulo em busca de um trabalho. Certo? Então, pessoas que faziam antes a mão de obra, trabalhavam no campo, eram camponesas, acabam saindo desses lugares e vindo para São Paulo em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca de trabalho. Isso também se enquadra no êxodo rural, saída do campo para a cidade. E como é que se deu essa ocupação nos espaços urbanos brasileiros? Foi tudo planejadinho, tudo posto ali no papel? Não, né, meus amigos? A ocupação, ela foi de forma irregular. Então, vai chegando pessoa, vai chegando, eles vão se abrigando aonde dá. Então, acaba com o quê? Lugares que eram de proteção ambiental foram ocupados, áreas que não podiam morar, né? APP, topo de morro, fundo de vale. Áreas que não podem ser ocupadas, que devem ser preservadas, acabam sendo ocupadas. Além de tudo, muita pessoa, né, por quilômetro quadrado, ocasionando aqui um inchaço urbano e o crescimento desordenado. Isso é muito ruim porque o Estado acaba não conseguindo trazer, né, dar o acesso a instrumentos básicos de vida, como educação, saúde, saneamento básico, né, moradias mais dignas, a todos os moradores. Né? O crescimento acelerado traz muito problema pela falta de planejamento e não ter como o poder público administrar todo esse crescimento. Bom, urbanização, mais uma definição aqui, representa o desenvolvimento das cidades no caráter social. Urbanização versus crescimento urbano. Qual que é a diferença
de urbanização e crescimento urbano. Bom, em singelas palavras, urbanização, crescimento de pessoas no urbano. Quanto mais pessoas moram ali, ocupam, né, o espaço das cidades. Crescimento urbano é o crescimento físico da cidade. Antes tinham 2 casas aqui, constrói mais 2 aqui, mais 2, vai crescendo. Esse é o crescimento físico. O crescimento urbano, né, ou a urbanização, desculpa, esse é o crescimento urbano. A urbanização é a chegada de pessoas. Então, chega a pessoa, chega a gente, urbanização. Constrói casas, constrói estradas, shopping center, crescimento urbano. Então essa é a diferença entre esses dois conceitos, entre essas duas definições. Cidades no Brasil. Então vamos dividir aqui em alguns períodos essa urbanização brasileira. O primeiro período, meus amigos, se dá ali no século XVI, que o Brasil se destacava como alguns núcleos urbanos. Aqui não é tão urbanizado, não é uma área urbanizada, mas é a primeira parte onde vai nascendo as primeiras cidades. Então, podemos colocar o nome de núcleos urbanos. Correto? Século XVI, e aonde que eram os núcleos urbanos? No litoral, principalmente no Nordeste, naquele período da cana-de-açúcar. Então, os núcleos urbanos eram para quê? Para que atividades comerciais fossem executadas, eu pudesse comprar algo que eu precisava, ou pudesse vender minha produção. Então, nesses núcleos que eram comercializados, né, toda a produção, e era escoada também. Decisões políticas, né, centros de lazer, onde tinham pouquíssimo acesso à educação, saúde, eram nesses pequenos núcleos urbanos. Bom, século XVIII, ocorre o surgimento de vilas no interior, né, então ali principalmente na região de Minas Gerais, que está totalmente ligado ao ciclo da mineração. Parecido com os núcleos urbanos, vilas também. Era como se fossem cidadezinhas que abrigavam, que tentavam atender ali a necessidade imediata da população, que trabalhavam na parte de exploração mineral, né, na área de exploração mineral. Século XIX, aí sim começa a se desenvolver algumas cidades no nosso Brasil. E por quê? Decorrente do ciclo do café, principalmente na região sudeste do Brasil, na região sul-norte ali do Paraná, o ciclo do café fez com que fosse instalada uma grande quantidade de infraestrutura nessas regiões. Instalando-se essas infraestruturas, foram criadas algumas cidades para tentar abastecer e manter aquela produção, escoar a produção de café, né? O café trouxe dinheiro, trouxe arrecadação para essas áreas, que consequentemente fez com que ela se desenvolvesse e houvesse o aparecimento de algumas cidades. Então eu dividi aqui alguns fatores que envolveram esses ciclos, né? Envolveram a industrialização brasileira, né? O crescimento urbano brasileiro, não a industrialização. O crescimento urbano e a urbanização. Bom, marquem aí no seu caderno, porque são alguns fatores importantes que podem aparecer na prova. Lembrando que urbanização e Enem são quase marido e mulher, sempre vai ter uma questãozinha ali. Então você tem que entender, você tem que ter pelo menos uma noçãozinha do que foi a urbanização brasileira, urbanização mundial, que pode aparecer na sua prova. Maravilha? Eu tenho certeza não. Mas eu dou um chute aqui que no Enem vai cair pelo menos uma questão envolvendo espaço urbano. Então vamos lá, fatores importante, né, na urbanização brasileira. Bom, industrialização, começo ali na década de 30, 40. Lembre-se, industrialização ligada a Getúlio Vargas em um primeiro momento. Ocorreu a crise de 29, né, a crise lá norte-americana nos Estados Unidos, que eram os principais compradores de café brasileiro, acabam parando de comprar, fazendo com que essa produção de brasileira não comece a sair, não comece a escoar. Essa crise também atende a Europa. Isso acontece o quê? A quebra, né, da economia do café. A partir daí, Getúlio Vargas começa a pensar em uma nova saída para o governo brasileiro, que começa a investir em indústrias, principalmente em indústrias de base. Criação da Petrobras, Companhia Siderúrgica Brasileira, né, na questão da siderurgia, na produção metalúrgica. Sempre ligado a Getúlio Vargas nesse começo. Bom, quebra do café,
não dá mais dinheiro, não tenho como produzir, vem aquele bom e velho do êxodo rural, pessoal, assunto que a gente tem que entender, o prof sempre vai estar falando porque é muito importante. Então, fatores: industrialização, êxodo rural, o meio urbano acaba sendo um meio de atração para a população mais jovem, porque eu sou jovem, eu quero estudar, moro na roça, vou para onde? Vou para a cidade. Eu sou jovem, quero trabalhar, não quero mais trabalhar na roça, não tenho uma condição adequada, não quero isso para mim. Naquele período, eu falo no sentido de 1930, 1940, acaba saindo também da roça, indo para a cidade, né? Então, a cidade começa a ser vista como um centro de oportunidades. Então, a população jovem sai do campo e vai para as cidades. E o Brasil também não tinha uma política agrícola forte nesse período, né? Então, as políticas agrícolas não voltavam, não davam assistência para quem estava em crise, fez com que também muitos moradores das áreas rurais acabassem saindo e indo para as áreas das cidades. Bom, mais um resuminho aqui, eu dividi para a gente, vamos ver aqui se minha hora já está dando, meus amigos, ainda não. Dividi alguns períodos em urbanização brasileira. Período número 1, como já dissemos, núcleos urbanos, principalmente aqui no século 17, 18 e 19. Lembro que lá eu dividi por vilas, as vilas aqui também podemos incluir aqui nos núcleos urbanos, né? Então, ciclo da cana, ciclo da mineração, e até o finalzinho ali do ciclo do café, onde é formada as primeiras vilas. Qual que é o segundo período? É a Era Vargas, né? Principalmente após a crise de 29, como já dizemos, que foi a crise dos Estados Unidos, que o mercado do café, que antes era pago um valor alto para o café, nesse período, nessa crise, há a queda de valor de mercado da produção cafeeira do Brasil, da produção de café, e ocorre a crise. O que Vargas faz? Vargas acaba direcionando a economia brasileira para as famosas indústrias de base. Criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, entre outras estatais. Essas indústrias começam a ser a base de trabalho, onde a criação dessas indústrias atrai muitas pessoas para tentar trabalhar nessas indústrias, né? Que era uma forma de se desenvolver, de crescer mais, e acaba também provocando o êxodo rural. Se quiser marcar aí, a população rural acaba se deslocando para as cidades para trabalhar nas indústrias de base brasileira. Então, essa população antes do campo sai e vem, né, servir de mão de obra para essas indústrias. O êxodo rural novamente. E a partir também do desenvolvimento industrial, com mais pessoas morando na cidade, isso faz com que o comércio comece a crescer, né? Se antes tivesse uma venda ali para que atendesse 1.000 pessoas, hoje tem 5.000. Então essa venda não vai mais dar conta. Então é necessário que sejam implantados outros comércios, outros serviços para que atenda toda a necessidade da população. Essa implantação de comércio faz com que eu crie um comércio, eu preciso de mão de obra, atraia mais pessoas para trabalhar e vai virando um ciclo, correto? Para trabalhar na indústria, no comércio. Terceiro período é o período que nós podemos chamar de desenvolvimentista, ou palavra difícil para quem tem a língua meio enrolada igual o prof, né? E o que é esse período? É o período de JK, ou Juscelino Kubitschek, e também o período dos governos militares, da era da ditadura militar. O que caracteriza esse momento? Quais são as principais especificações? O que ocorreu no período desenvolvimentista? Primeira coisa, muito importante, marca aí no seu caderninho, abertura das fronteiras comerciais. Então, nesse período, JK faz com que multinacionais venham para o Brasil, se instalem no Brasil. Correto? Então, ocorre a entrada de multinacionais. E nesse período vai se destacar a produção de bem durável, eletrodomésticos, carros, né? Então, por meio da chegada de multinacionais, é necessário que o governo dê assistência, que o governo consiga dar a infraestrutura necessária para a instalação dessas indústrias. Então, fez com que os países se desenvolvessem nesse sentido também.
Como eu disse aqui, para a chegada das empresas era necessária a implantação de infraestrutura e modernização da cidade. Aquela cidade que antes abrigava uma vendinha, 2, 3 vendas, um comércio e um pequeno banco, hoje vai ter que se estruturar para receber uma multinacional, uma metalúrgica de fora, né, onde vai ter produção de eletrodomésticos, carros. Então a cidade acaba se estruturando. Só vai estruturar com ajuda governamental, com investimento. Então tem o governo JK, em primeiro momento, que se destacou por abrir, né, o mercado para as multinacionais, né, o famoso 50 anos em 5, e depois a ditadura militar, que ficou também conhecida como o investimento, né, na infraestrutura, estradas, rodovias que ligam o Brasil de norte a sul. Foi nesse período. Uma outra característica que esse governo fez também foi a questão dos empréstimos internacionais. O Brasil acabou fazendo muito, o governo brasileiro fez muito empréstimo no internacional, fazendo com que o Brasil se endividasse, né? Então o Brasil começa também adquirindo uma certa dívida nesse período. Correto, meus amigos? Vamos ver aqui as aulas. Meus amigos, eu vou dar uma paradinha, tomar aquela aguinha para vocês descansarem também e volto já, beleza? Até daqui a pouquinho, a aula continua, hein?